Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo, eu sou o Jason Ferrer e você está no canal Além da Fé e também na minha casa. Por isso, para você que está aí no norte, sul, leste, oeste do Brasil e para você que está fora do Brasil, por gentileza, por favor, receba o meu cordial e fortíssimo abraço. Bom, hoje falaremos sobre a explicação que Rodrigo Silva ele trouxe a respeito de qual foi a mulher que Caim casou, onde que ela estava, se em toda a narrativa bíblica de Gênesis 1, 2, 3, 4, desde o nascimento de Caim e Abel, esta mulher não estava. Então, segundo a Bíblia, só havia Adão, Eva, Caim e Abel. Mas de onde surgiu a terra de Nod, e a povoação de Nod, no caso, e de onde surgiu a esposa de Caim, que ele encontrou entre as mulheres para casar-se. E para isso eu trouxe aqui o nosso grande teólogo, arqueólogo, inclusive, que eu estou até aqui com um livro dele, um belíssimo livro, Ceticismo da Fé, Deus, uma dúvida, uma certeza, uma distorção, do Rodrigo Silva. Vai estar invertido para você aí, porque eu não sei, infelizmente, mexer nesta câmera o suficiente para que ela possa inverter a minha câmera frontal, inverter. Então tá aparecendo tudo invertido para mim, tá vendo aqui, ó, como é que fica? Mas aqui é um livro do Rodrigo Silva e é sobre isto que nós vamos aqui ter o privilégio de ouvir o que ele realmente tem a dizer a respeito desse assunto, e em cima disso nós teremos alguns confrontamentos e alguns anti-argumentos, para que a gente possa realmente contra-argumentar, eu quero dizer. Tá? Vamos lá. Bom, isto colocado, vamos à mulher de Caim. Será que realmente é um erro bíblico? Será que o autor do Gênesis, Moisés, estava escrevendo ali, escorregou e colocou a mulher ali, não percebendo que isso era uma contradição com a história dele? Não. Muita gente se esquece ou não presta atenção numa passagem da Bíblia que está em Gênesis, capítulo 5, versículo 4, que ao falar da descendência de Adão, depois que ele teve um filho chamado Sete, o verso 4 diz isso. Depois que gerou esse filho, Sete, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Então Adão e Eva tiveram filhos e filhas cujos nomes não aparecem na Bíblia. E convenhamos, 800 anos, 8 séculos de história, dá tempo de gerar muita criança, dezenas e dezenas delas. Então, em outras palavras, Caim acabou se casando com uma irmã, uma prima de primeiro grau, ou quem sabe uma sobrinha. Bom, eu particularmente eu não sei de onde que o Rodrigo Silva, o doutor Rodrigo Silva, ele tirou essa interpretação de que as filhas que vieram depois, tá, se casaram com Caim. Porque isso distorce completamente o Brasil, isso distorce amplamente a questão da cronologia, né? As datações disso tudo, as localidades. Ora, é só você observar que o capítulo 5 não é o capítulo 4. Quando a gente observa o capítulo 5 do versículo 3, vamos ver o seguinte, vamos ler logo o 3. Ele diz assim: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem. Parece que Caim e Abel aqui não foram criados ou feitos, né, ou gerados com semelhança, conforme a imagem de Adão. Mas esse, o Sete, sim. E o chamou Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas. Então, de acordo com a interpretação, a linha de interpretação do Dr. Rodrigo Silva, para ele, Caim então se casou com uma das irmãs. Depois ele vai até mesmo explicar a questão genética e o incesto, inclusive, né? Mas só que aí, doutor Rodrigo Silva, nós temos um grandiosíssimo problema. Por qual motivo? Porque o senhor mesmo leu aqui. Foram os dias de Adão, depois que gerou Sete. Foi depois, doutor, que ele gerou Sete, é que ele teve filhos e filhas que não tiveram nomes. Só que antes dele gerar filhos e filhas,
antes dele ter um filho chamado Sete, ele tinha Adão, ele tinha Caim e Abel. Então, o que acontece aqui? Acontece que houve o primeiro homicídio, doutor Rodrigo Silva. Neste primeiro homicídio, aqui no versículo 8 do capítulo 4 de Gênesis, nós temos o primeiro homicídio. Mas só que quando chega aqui no versículo 15, diz assim, olha, o Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. Mas espera aí, Sete não havia existido aqui. Sete não tinha vida aqui, não foi gerado ainda aqui. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse. Mas ferisse quem? Quem é que estava lá para ferir Caim? Não tinha ninguém na humanidade. Só tinha Adão, Eva, Caim e Abel. Sete ainda não havia sido gerado. Sete só foi ser gerado depois. Por favor, o texto está deixando bem claro isso. É uma questão de ordem cronológica, é uma questão de localização, de datação. Versículo 16 do capítulo 4 de Gênesis. E saiu Caim diante do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher. Mas espera aí, como é que ele pôde conhecer a sua mulher se não havia ainda Adão gerado Sete? Sete não havia nascido. As irmãs de Caim e Abel não existiam aqui ainda. Então, como Abel morreu, morto por Caim, só existia 3 pessoas na face da terra. Então, depois, para substituir a morte de Abel, é o que diz o capítulo 5, doutor Rodrigo Silva, é que Adão e Eva tiveram Sete. E depois que gerou Sete, é que vieram as mulheres. Mas aqui no versículo 4 já mostra que e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu, versículo 17 do capítulo 4, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Então, como nós podemos ver aqui, Sete não havia nascido. Logo depois, quando Sete nasceu, por um problema de cronologia, ordem de datação, a gente sabe que Sete não existia quando Caim e Abel, quando os dois se agrediram. Quando Caim matou Abel, Sete não existia. Então, quando Sete não estava ali ainda, neste mesmo momento, Caim fugiu. Depois do assassinato foi que Caim fugiu. E quando ele fugiu, o Senhor falou para ele, falou, olha, eu vou te colocar uma marca para que, para onde você vá, as pessoas não queiram te ferir. Ora, mas quem é que poderia ferir Caim? Se ninguém existia na face da terra, estaria Deus com algum problema, algum distúrbio psicológico, alguma loucura, se ele sabia que só existia 3 pessoas, Adão, Eva e Caim, porque Abel havia sido morto por Caim. Nós temos um grande problema aqui, Rodrigo Silva, e é esse o problema que você não explica. Você compreende isso? Você não explica esse problema, o problema do capítulo 4. Agora é fácil você correr para cá, para o capítulo 5, e mostrar que Adão e Eva tiveram filhos e filhas sem terem seus nomes identificados. Tudo bem, até aí a gente concorda. Mas só que esses filhos e filhas só vieram depois de Sete. E na época, quando Caim casou com sua mulher, não havia ainda sequer Adão gerado Sete. E agora, Rodrigo Silva, como é que fica essa situação? Temos ainda um outro gravíssimo problema. É que no versículo 3 do capítulo 5 de Gênesis, diz o seguinte, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho, não 2 nem 3, mas um filho à sua imagem e semelhança, e o chamou de Sete. Peraí, mas e Caim e Abel não foram gerados à sua semelhança, conforme a sua imagem? O que aconteceu? O que aconteceu aí finalmente? Então, para todos os efeitos, a Bíblia está se contradizendo sim aqui, não há menor possibilidade de Sete ter existido naquela época, quando Caim saiu para procurar uma mulher.
Então fica sem explicação realmente. Mas, pessoal, muito obrigado por tudo. Agradeço a vocês pela satisfação, agradeço a vocês pela presença, muito obrigado pela credibilidade, obrigado por você que está do outro lado aí, você sugestionar os meus vídeos, tá? Ou compartilhar, você recomendar os meus vídeos para todos os seus amigos, colegas. Obrigado muito mesmo. E se você puder nos ajudar, por gentileza, nos ajuda para que nós possamos financiar este projeto e levar essa mensagem para frente. Um fortíssimo abraço para você, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.